Hoje eu tomo para mim as palavras do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Ministério Pão Vivo em Gotinhas da Verdade. Vem comigo no meu canal no YouTube, ali onde lições nos aguardam. Lições na palavra profética. Nós estamos falando sobre os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Você sabe que com o tempo nós vamos ouvindo as pregações, vamos ouvindo, vendo os estudos bíblicos e temos uma tendência de nos ficarmos vítimas de um costume. Simplesmente a gente vem ouvindo aquilo de tanto tempo e, se nós não vigiarmos, nós entramos para um período de insensibilidade. Você já viveu, ou quem sabe, alguém está vivendo, aquele tempo em que a palavra de Deus não faz efeito na sua vida? Por mais que você ouça uma bela pregação, um belo estudo bíblico, por mais que você leia um bom livro, você acaba dizendo lá no seu interior: não estou sentindo nada. Aliás, nem é preciso sentir, porque essa questão de sentimento na vida espiritual, ela é muito relativa. Mas eu estou dizendo na questão da fé. Aquele sentimento de fé, de confiança que isto que estamos lendo ou ouvindo vai acontecer. Então, não se esqueça, o Apocalipse nos dá informações claríssimas. Aliás, ele é conclusivo. Conclusivo de quê? De tudo aquilo que os profetas falaram, profetas, apóstolos, mas principalmente o Senhor Jesus Cristo, de que haveria um fim, de que todo esse estado de coisas que nós estamos vivendo, sejam coisas más, sejam coisas boas, tudo isso vai ter um fim. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele teve a ousadia de dizer que Deus tem este mundo reservado para o fogo. E quando nós lemos os flagelos da 7ª taça, nós ficamos perplexos ao saber que haverá um fim para este universo, no sentido físico, um fim transformador, porque, em realidade, o apóstolo, esse mesmo apóstolo que teve a revelação das 7 taças,
ele declarou lá no capítulo 21, versos 1 e 2. E vi novo céu. Aliás, eu vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Quando a gente relaciona isto com os efeitos da sétima taça, quando ela foi derramada nos ares, sem um foco definido na terra, mas nos ares, indicando a ligação com o mundo no seu sentido geral. E esse derramar foi acompanhado da palavra feito está. E logo em seguida, os horrores, os efeitos deste derramar. João disse que ele viu relâmpagos, vozes, trovões. Tudo isso é amedrontador. Quem não tem medo de uma tempestade? Mas essa tempestade é apenas uma introdução do flagelo principal. O flagelo que levará o mundo a um apagão total. Depois que ele fala que viu relâmpagos, vozes e trovões, ele fala que viu também, houve um grande terremoto, tão grande, olhe a intensidade, tão grande que nunca houve desde que existe gente na Terra até hoje. Então, pasmem a calamidade do fim, a calamidade que isso vai resultar. Note, ele continua dizendo que a grande cidade, note que aqui há uma distinção entre a grande cidade e as cidades das nações. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Esta grande cidade fala de Jerusalém, grande em vários aspectos, que no decorrer desta semana nós estaremos detalhando. Mas veja a distinção entre esta grande cidade, Jerusalém, e as outras cidades. A grande cidade se dividiu, vai se dividir com esse grande terremoto em 3 partes. E as cidades das nações, todas as cidades das nações caíram. A gente está recapitulando o que já aprendemos, né? O que quer dizer? Isso aqui é literal. Ele está dizendo, vai cair Curitiba, vai cair São Paulo, vai cair o Rio de Janeiro, Nova York, Madrid, Moscou, Bagdá, Tóquio, a cidade das nações, elas, as grandes cidades, as grandes metrópoles, não suportarão o impacto
deste grande terremoto. Ah, você imagina o morticínio, a quantidade de pessoas que morrerão como resultado desse grande terremoto. Mas aguarde, veja o porquê. Veja o que João diz logo em seguida. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Vejamos aqui no verso 19. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Sabe o que quer dizer isso? Ele quer dizer, o apóstolo está revelando o quê? Que esses juízos, esse terremoto, esse dividir de Jerusalém, essa queda da cidade das nações, é Deus lembrando, Deus dizendo, chegou o momento de dar a grande Babilônia o cálice da minha ira. Mas aqui todo mundo pergunta, e eu também pergunto, o que quer dizer essa grande Babilônia que Deus lembrou dela, que esses flagelos é o resultado da ira de Deus sobre a grande Babilônia? Tem alguém que chama esta grande Babilônia de uma determinada denominação, uma determinada igreja ou religião? A gente ainda vai falar em detalhes desta grande Babilônia, mas já antecipo que nada a ver com religião, nada a ver com igreja, nada disso. Essa grande Babilônia, antecipando aquilo que ainda vamos ensinar, é justamente a Babilônia que o mundo virou. Normalmente, as pessoas relacionam Babilônia com algo confuso, algo imundo. Então, é esta situação que nós vemos no mundo hoje. Cada dia mais a iniquidade aumentando. E esses flagelos estão ligados a esta situação. Enfim, este último flagelo, o sétimo dos 7, é a manifestação total da ira de Deus. Me acompanhe nos próximos vídeos. Surpresas, lições novas iremos aprender. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.